Faz uma questão interessante, apostando aí nessa questão de propriedade periódica, né? Amanhã na prova, professor Lerman. Então, considere a tabela abaixo, onde estão apresentados os valores de energia de ionização. Elemento sódio, elemento magnésio. Aí ele deu a primeira e a segunda energia de ionização de cada um, correto? Ele fala, por que a primeira energia de ionização do sódio é menor do que a primeira energia de ionização do magnésio? E depois, por que a segunda energia de ionização do sódio é maior do que a segunda energia de ionização do magnésio? Esse ponto, gente, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui, Luiz Carlos vai concluir a questão. Mas admita que num determinado local existem homens, existem mulheres e que os dois se atraem, como era no passado. Antigamente era assim. Então, aí chega lá de fora uma energia chamada Luiz Carlos e resolve tirar uma mulher dessa sala. Antes, a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres. Vamos lembrar, quanto maior a facilidade em retirar uma mulher dessa sala, menos energia Luiz Carlos vai gastar, correto? Quanto maior a dificuldade, maior a energia. Então, a gente vai pensar assim, foi retirado a primeira mulher. Se antes tinham 10 homens e 10 mulheres, agora passam a ter 10 homens e 9 mulheres. Se ele quiser retirar a segunda mulher, certamente vai ser mais difícil, certo? Vai ser mais difícil. Por quê? Porque aquela espécie já perdeu uma unidade, tá? Então, retira a segunda. Para retirar a segunda, ele vai gastar mais energia. Aí ficam 10 homens, 8 mulheres. Para retirar a terceira mulher, é mais difícil ainda, gasta mais energia. Então, resumindo, sempre que você toma um átomo qualquer, a segunda energia de ionização desse átomo é maior do que a primeira. A terceira é maior do que a segunda, a quarta é maior do que a terceira e assim sucessivamente. Com relação à primeira energia de ionização, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, pense num átomo, tem um elétron na última camada, eu tenho muita facilidade em tirar esse elétron. Então eu gasto pouca energia. Se é mais difícil retirar, eu gasto mais energia. Baseado nessa ideia que eu levantei por aqui, é que o Luiz vai passar então para a resolução. Então, direto aí para a telinha, nós temos aí 3 minutos antes de encerrar a nossa aula. Veja que eu tenho aí o sódio e o magnésio. O sódio, como vocês sabem, ele é do terceiro período, o magnésio também. O sódio tem 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira, por isso que ele é da família 1A, tá certo? O magnésio, ele é da família 2A, ele tem 2 elétrons na segunda camada. Veja bem, para arrancar um elétron que está aqui na eletrosfera, eu tenho que puxar ele, eu tenho que gastar energia, tá? Então, se o átomo está isolado e no estado gasoso, essa energia chama-se energia de ionização. Então, a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Aí ele pergunta, por que é mais fácil arrancar o elétron do sódio do que o do magnésio? Observe que o sódio e o magnésio têm o mesmo número de camada. Então era para ter a mesma facilidade para arrancar. Agora observe que ele deu lá na tabela, ele deu na questão que o número atômico do sódio é 11, do magnésio é 12. Então no magnésio aqui no núcleo tem 12 prótons. Então esses prótons eles vão atrair mais fortemente esses elétrons do que o sódio que só possui 11 prótons. De tal forma que a eletrosfera do magnésio ela vai ficar mais próxima, o magnésio vai ser menor do que o sódio, mesmo estando no terceiro período, mesmo número de camada, o átomo magnésio vai ter um raio menor do que o do sódio, tá certo? Então, esse elétron aqui vai estar um pouquinho mais afastado, por isso que é mais fácil arrancar o primeiro elétron do sódio do que o primeiro elétron do magnésio, tá? Pelo raio atômico do sódio ser menor, tá? Agora, ele perguntou aí também o que é que acontece quando chega na segunda? Quando chega na segunda, o sódio ficou maior. Por que o sódio ficou maior? Porque quando eu tirei aquele primeiro elétron do sódio, some a terceira camada. Então ele só fica com 2 camadas. E a segunda camada dele tinha 8 elétrons, então ele fica estável, ele adquire uma configuração aí
lá do octeto, ele fica estável. Enquanto o magnésio, eu arranco um, como ele tinha 2 elétrons na última camada, ele ainda tem 1 na última camada. Então, a segunda energia de ionização do sódio fica bastante maior porque ele está estável. Enquanto o magnésio, eu arranquei um, ainda tem outro para arrancar na segunda camada. Por isso que aumenta tanto a energia de ionização. Observa aí na tabela, ó, que para arrancar o primeiro elétron do sódio, eu gasto 491. Do magnésio eu gasto 730, porque o magnésio, como eu disse, ele tem mais próton no núcleo, então ele atrai mais esses elétrons. Mas na segunda energia de ionização, ó, o sódio subiu para 4.500. Por quê? Porque o sódio perdeu aquela terceira camada, né? Ele se tornou estável com 8 elétrons. Então a energia aqui vai ser enorme que ele está estável. E o magnésio, eu tirei um, lógico que o outro que ficou foi mais atraído pelos prótons, mas ele ainda está na terceira camada, então tornou mais difícil, saiu de 700 para 1.400, mas ele ainda é mais fácil do que o sódio que se tornou estável. Então essa é a resposta, se cair essa questão amanhã, vocês não errem. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, nós vamos parar a nossa aula agora, nós temos agora um programa aqui da grade da Rede União, tá certo? Faz parte da programação. Ok? Então nós vamos ter que interromper. Eu aconselho aqui, professor Lermano, vocês vestibulantes que já estão cansados, vão deitar, vão descansar, tá certo? Mas nós temos um compromisso de 10h30 às 11h30, com aquele vestibulando que trabalha ou que estuda à noite, quando chega, né, tem um outro ritmo, cada um tem seu ritmo, quer assistir uma aula. Então nós vamos dar uma última revisão aqui de física a partir depois desse programa comigo, com o professor Hilton, ok? Mas aí, se cada um tem seu ritmo, vocês vejam aí se vão acompanhar ou não, ok? Mas aqui eu deixo um abraço, com certeza amanhã vocês vão se dar bem, né? Vou passar para o Lermano rapidamente, só temos 1 minuto, ele fazer a consideração final, e fique com Deus, e amanhã estarei aqui às 20 horas, acabou o vestibular, mas estarei resolvendo as provas aqui com vocês. Professor Lermano. Então, desejar que amanhã, né, vocês consigam ter um desempenho acima do que é possível ter. Como é que se tem um rendimento acima do que é possível ter? Fazendo simplesmente o melhor que você puder. Aí, se você conseguir realmente fazer o melhor, você vai ter um rendimento acima do que seria normal. Todo mundo se compromete no dia seguinte, no dia da prova discursiva, pelo fato de encontrar ali a decisão do vestibular. Mas vocês fizeram o que tem que ser feito, já estudaram o que tem que estudar. Agora é chegar na hora e botar tudo que você sabe para fora. Vocês perceberam que a prova de vestibular realmente não está difícil. A primeira fase mostrou isso, uma prova bem básica, uma prova bem elementar. A da segunda fase deve ser um pouquinho mais difícil, porque ela de fato será a prova seletiva. Mas, para quem estudou, não existe difícil. Eu acho que vocês vão, amanhã, estar sorrindo com o resultado de vocês. Até mais, boa noite para vocês e até uma oportunidade futura, onde a gente pode se encontrar novamente.